Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Como você está? Você está bem? De fato, sempre queremos saber, iniciamos nosso programa perguntando como você está e queremos saber de fato. Então, para que saibamos, né, como você está, nós queremos que você vá lá nas nossas redes sociais e você escreva, eu estou assim, e nós vamos orar por você. Faça os seus pedidos e orações, comente também sobre o nosso trabalho, né? E, se possível, você compartilhe, né? Mas, antes de tudo, queremos saber como você está, porque queremos, de fato, orar por você. Amém? Iniciamos o nosso programa Cordão de Três Dobras aqui pela Convert. A Convert TV já com a tradição aí, né? Diretamente dos estúdios aqui da Convert, né? Em Aracaju, Sergipe, no Brasil. Esse que vos fala, o pastor Licínio. Nós temos a direção da Convert aí com o nosso diretor, pastor, né, Eduardo. Amém? Então você tem aí, ó, você tem outras programações. Você entra aí, www.converttv.com.br, né? Você tem outras programações, outras novidades, inclusive alguns gravados já, né? Aí você também quer anunciar, você quer fazer um comercial, alguma questão aí na mídia, relacionada à mídia, você entra aí no site, você vai entrar em contato com o pastor, com o diretor da Convert, Eduardo. Você também tem no YouTube Convert TV, né, .com.br, e você tem o nosso no Instagram, @ConvertTV, tá aí abaixo, tá bom? Então você tem YouTube, Convert TV, e você tem abaixo aí no Instagram, @ConvertTV com 2 3. E você tem o endereço do site www.converttv.com.br com 2 3, né, o Convert. E você vai não só ter uma boa programação, né? Você vai ter utilidade pública, palavra de Deus, né? Mas você tem outras programações, como eu disse, inclusive gravada. Você quer fazer um comercial, você quer fazer um podcast, um programa, alguma questão assim na mídia, você fala com o nosso diretor, pastor Eduardo. A Convert já tem um tempo aí, já está consolidada no estado de Sergipe e em todo o Brasil, tá bom? Convert TV, né? Diz uma irmã que é a TV que mais cresce. Uma irmã missionária aqui, missionária Ana Paula, né? Inclusive um abraço para ela, seu esposo, sua família. Convert TV, a TV que mais cresce, você pode fazer parte dela. Entre em contato aí com o nosso pastor, diretor Eduardo. Esse que vos fala, o pastor Licínio Lira. Nós temos o nosso número aí, né? Você tem aí o nosso nome e temos também o nosso número 079, que é o prefixo de Sergipe, 9, né? 9856-1819. Você não consegue no WhatsApp, você liga, né? Manda uma mensagem de áudio, sempre a gente termina, pode demorar um dia ou dois, mas a gente sempre, né, responde, devolve. E você tem aí o nosso Pix, não é nosso no sentido de ser nosso, não, mas é do Ministério, né? 7998166-2543, tá bom? Então, você quer abençoar o ministério, tá aí o nosso Pix, abaixo aí do nosso número de telefone. Você vai ver lá, Licínio Luiz Lira Antunes, para abençoar o ministério e essa programação continuar e melhorar. Né? Você vai estar abençoando o ministério para propagar, ele é investido nesse ministério. Né? Se você quer abençoar, quer mandar algum dinheiro, então você vai abençoar, o ministério, não é? Especificamente é o ministério, e o ministério é pregar o evangelho e essa obra crescer, tá bom? Nosso intuito é de verdade esse,
Quem nos conhece sabe disso. Amém? Então, tá aí. Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos para a palavra e no final nós vamos para a dica de olhar multiforme, né? Hoje, falando sobre a tradição no olhar multiforme, que é um quadro dentro, né, do Cordão de Três Dobras, programa Cordão de Três Dobras, né? Nós vamos falar sobre a tradição da segunda ordem, tá bom? Para você que semana passada, né, anterior, nós falamos sobre como fazer um estudo, né, um ensaio sobre teologia das religiões. Se você quer você quer em PDF, você liga pra gente, você manda uma mensagem, nós vamos compartilhar, conversar um pouco. Você quer vir aqui falar sobre alguma questão da sua igreja, né? Você quer falar sobre um evento da sua igreja, você quer expor alguma palavra aqui, entre em contato conosco. Esse programa está disponível, né? Você quer falar sobre um livro, né? Você quer falar sobre um texto que você escreveu, um livro, você quer pregar o evangelho, você quer anunciar um evento, você quer alguma parceria, pode entrar em contato conosco, né? Nós somos servos de Deus, queremos ver o evangelho crescer, mas também queremos ver a sociedade desenvolvida no sentido da paz, da unidade e do desenvolvimento entre pessoas, no sentido de, né, altruísmo, enfim. Vamos fazer uma oração, né? A nossa oração hoje, nós vamos orar. Eu trouxe aqui alguns envelopes com cores diferentes. Eu vou orar, vou usar aqui um material meu e eu vou orar para profetizar para a sua vida, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui um envelope na minha mão, um envelope branco, né? Simbolizando alguma oferta que você vai fazer o seu propósito com Deus, né? Você vai fazer para você mesmo, tá bom? Leva em uma igreja ou dá alguma instituição de caridade ou dá a um parente ou a um primo, a um pai. Você vai fazer o seu voto com Deus e vai abençoar alguém. E um propósito, né, seu mesmo, tá bom? Eu só vou orar daqui. Eu estou só simbolizando aqui na minha mão, no sentido simbólico, esse envelope branco. Tem um envelope aqui azul, aí você faz o outro propósito, né? E você tem um envelope vermelho, você faz outro propósito. Você pode pegar envelope nenhum e faz os seus propósitos. E se você quiser, você vai fazer os seus propósitos. Você compra aqui um envelope desse, vermelho, você compra um azul e um branco e você faz os seus propósitos com Deus, né? No sentido financeiro mesmo, de abençoar pessoas, né? De abençoar ministério, de abençoar um familiar seu. Eu quero abençoar minha mãe. Então você faz um propósito com Deus. O propósito com Deus, ele não é pecado, né? O pecado, tipo Ananias e Safira fez um propósito com Deus, que, né, vendeu uma herdade lá, mas mentiu, disse que ia dar tanto, né, ia fazer isso e tal, mas não fez. Então você vai não faça propósito, se você não pode cumprir, não quer cumprir, não é forçado a fazer propósito. Você vai fazer, isso aqui é uma sugestão e nós vamos orar. Então, sugestão você adquira aí, ó, numa casa dessa que vende, né, papelaria, enfim, um envelope branco, um envelope vermelho, um envelope azul, e você vai fazer cada envelope desse um propósito seu. Não tem nada a ver comigo, um propósito seu. O branco, eu quero que Deus abençoe as minhas finanças, me tire do sufoco, do vermelho, e eu vou abençoar o meu pai e minha mãe, com, sei lá, tantos reais, R$500, o meu pai, 500 para minha mãe. Aí você faz com um envelope branco, bota lá numa igreja, ou até dá numa instituição de caridade, né? Aí Deus vai lá e, com certeza, Deus gosta de propósito. Você vai usar o vermelho, por exemplo, né? Para você estar querendo vender uma casa, né? Eu estou querendo vender uma casa, não consigo. Então você faz um propósito. Vamos supor que a casa vale 100 mil.
Olha Deus, eu vou dar 1.000 para o pessoal lá que trabalha com câncer. Como é? Essas casas que trabalham com as crianças com câncer, né? Como GAC, né? Para ajudar. Eu vou reformar o telhado da igreja. Eu vou dar 1.000 para a reforma do telhado da igreja. Aí você bota um envelope assim vermelho. É um propósito seu. Só estou lhe ajudando, né? Você pensar. E o azul você pode fazer um propósito para Deus abençoar. Meu carro agora, eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de um carro, estou sem carro. Você faz o seu próprio propósito, né? Eu vou abençoar, por exemplo, o Ministério de Música da minha igreja, né? Aí eu uso esse envelope azul, por exemplo, né? Aí eu vou abençoar a você. E uma coisa interessante, você pode, né, fazer o seu propósito antecipado também, tá bom? Então você pega um envelope azul, você coloca uma quantia em cada envelope desse, né? É aquilo que Deus colocar no seu coração. Você faz um propósito. Eu tenho notado que Deus gosta de propósitos, né? E você vai, não é uma barganha, tá? Você vai ser beneficiado e abençoar alguém. Qual é o propósito primeiro? Você abençoar alguém. Abençoar o seu pai, sua mãe, uma instituição de caridade, tá? E você vai ter o retorno, porque aquele que abençoa os outros é abençoado nessa terra, não como barganha, mas é um princípio bíblico, né? Inclusive eu abençoarei os que te abençoarem, né? Quando você abençoa por exemplo, um pastor, uma obra, uma instituição de caridade, né? Você vai estar abençoando um irmãozinho da igreja, né? O irmãozinho está lá, está desempregado, você faz eu vou fazer um voto, meu Deus, para dar uma cesta básica ou duas. Aqui eu vou botar o envelope, eu não vou dar a cesta básica, eu vou dar o dinheiro ao irmão, não é? Aí você usa um envelope desse. Ou você usa um envelope desse, mas dá um pix ao irmão lá, né, na sua igreja, para o telhado, para a reforma da igreja, para um irmãozinho que precisa de uma passagem de ônibus, tá bom? Para uma instituição. Então eu só estou aqui só alimentando, né, a sua inteligência a fim de você prosperar financeiramente, tá bom? Nós vamos orar, né? Você pode fazer isso aí na sua casa e depois você me dá o retorno. Você vai investir em alguma área, até antecipado com algum valor, tá bom? E você vai orar e Deus vai retribuir para você. Aqui eu simbolizei aqui esses 3 envelopes com cores diferentes. Eu vou orar por eles, depois ainda eu tenho mais 2 objetivos aqui para orar por você, em nome de Jesus. Então você quer entrar nesse propósito, é seu mesmo. Você entra, eu vou fazer uma oração e você será abençoado. Isso é para você mesmo. Amém? Senhor, nessa sugestão que nós colocamos aqui para essa pessoa, eu toco na área financeira, faço oração concernente em relação à área financeira. Independente da idade, Senhor, nós colocamos aqui simbolicamente um envelope branco, um vermelho e um azul, e que essa pessoa estabeleça o seu próprio propósito, o seu próprio valor financeiro para ajudar uma igreja, para ajudar um irmão, ou alguém que não seja evangélico, ou um pai, ou um parente, até antecipadamente com algum valor. E eu quero colocar, Senhor, esse propósito dessa pessoa nas suas mãos. Uma venda de um carro, de uma casa, e uma retirada de um pequeno valor para ajudar alguém. Ó Deus, um ministério, um programa, um pastor, alguém que precisa de uma fralda, de um remédio. Ó Deus, mas é antecipadamente. Essa pessoa vai tirar um valor, seja através de envelope, seja através de um Pix. Ó Deus, se for por um envelope é bom, porque traz essa cultura do ensino, né? Da dedicação, e que o Senhor, se não for amém também, que o Senhor abençoe, que essa pessoa se antecipe, faça o seu próprio propósito, e depois veja que no final é aquilo que a tua palavra diz: quem abençoa será abençoado. Deus, essa sugestão que eu dou e oro, é para que cada ouvinte possa ser, cada assistente, cada pessoa, homem e mulher, possa ser abençoado. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então faça o seu propósito aí. Se puder, você
Compra um envelope desse, coloca, se você não quiser colocar, você escreve alguma coisa, um pedido aqui, se você não quiser colocar em espécie, faz um pedido, bota lá na igreja e manda um Pix, né? Que hoje o pessoal usa muito Pix, o deposita, enfim. Mas você usa esses envelopes, é muito bom, tá bom? Então eu profetizo prosperidade na sua vida. Isso aqui é uma questão de prosperidade. Eu também quero orar. Aqui está a minha carteira, né, de motorista. Então eu quero, simbolicamente, você que não tem carteira de habilitação, né? Então eu quero orar a partir da minha aqui. A partir da minha, eu quero, né, tá em dias minha carteira. Eu quero, aquele que não está com a carteira em dias, eu vou orar. Sua carteira é necessário, né? A gente respeitar as leis. Você que não tem medo de dirigir, mulher ou homem, não tem carteira, nós vamos orar aqui também para que Deus abra as portas, você perca o medo. Você não tem condições financeiras para renovar, Deus vai lhe dar. Você não tem condições para pagar uma. Você não tem emprego para, né, ter a sua carteira. Você não tem você tem a carteira, não tem o carro. Nós vamos orar por você agora, tá bom? Nós vamos orar. Simbolicamente, isso aqui simboliza, né, não só a habilitação em si, está habilitado, mas simboliza o quê? Um carro, uma moto, né? Então Deus abrir as portas para lhe dar um carro, lhe dar uma moto, tá bom? Então, Pai, eu entrego em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos. Essa minha carteira é simbólica, representando aqueles que têm carteira e está vencida, os que não têm condições de renovar financeiramente, aqueles que não têm ainda carteira, têm até condições, outros não têm porque não têm condições, e alguns até têm medo, por alguma questão ou outra, que o Senhor entre com providência. Eu oro, eu te peço, e que o Senhor abra as portas, tirando medo, dando condições, abrindo porta, fazendo a renovação, aleluia, e estendendo também para que essa pessoa possuir um carro, uma casa, aleluia, aquela pessoa que quer subir de carteira D, carteira E, né? Carteira A, B, que o Senhor possa e que o Senhor abra as portas para essa pessoa ter esse benefício. Mas também aquele que o Senhor não quiser dar, ou agora especialmente, ou não quiser dar, que a pessoa entenda. Porque só o Senhor conhece o futuro e o ser humano. Mas naquele que o Senhor quer dar e naqueles que querem, o Senhor tira o medo, abre as portas, manda o dinheiro. Ó Deus, mande as pessoas habilitadas para ensinar essa pessoa, subir de carteira, né? Dirigir ônibus, enfim, que o Senhor, ó Deus, abra essas portas. Simbolicamente eu seguro a minha carteira e estendo uma bênção para todas as pessoas, em nome de Jesus, amém. E também eu trouxe aqui, né, fazer uma oração aqui específica. Essa oração eu faço para o povo de Deus, mas para todas as pessoas, porque não é só o povo de Deus, mas especialmente o povo de Deus, mas para todas as pessoas. Nós temos aqui na nossa mão o passaporte nosso, né? Então nós vamos orar a partir dele, nós vamos orar por você. Eu quero estudar lá fora do Brasil, em outros países, né? É necessário você ter seu passaporte. Né? Hoje você tem o passaporte físico, deve ter digital, enfim, né? Enfim, então nós vamos orar, tem todo um processo. Por exemplo, você quer adquirir o seu passaporte, você, na sua casa mesmo, enfim, ou na casa de alguém, ou numa lan house, não sei. Você vai num site aí, da Polícia Federal, e você lá faz preenche lá um formulário, depois você paga, eu acho que está uns 200 ou mais, quase R$300, você paga, né? E você tem um valor lá, você paga,
e depois, poucos dias, você já adquire o seu passaporte. Então você quer trabalhar em Portugal, você quer ir morar em Portugal, tem um sonho, você quer ir para outro país, você quer ir para Dubai, você quer ir para, pessoal, servo de Deus aí, né? Jerusalém, Israel. Eu quero ir para Israel, passaporte, né? E nós vamos orar o quê? Para que essa vontade sua se concretize. Primeiro, conforme Deus, e depois essa vontade sua se concretize. Eu quero ir para a China, eu quero ir para o Japão estudar, trabalhar lá. Eu quero passar alguns meses em uma universidade americana. Eu quero ir para a África, estudar um pouco daquela cultura, né, das culturas, ou até mesmo, por exemplo, a cultura religiosa daquele povo. Então, nós vamos orar agora, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, aquela pessoa que já tem, precisa viajar de novo, ver os seus filhos, ou sua parentela fora, abra essas portas. Aqueles que não têm, abre as portas, não só espiritual, mas financeira. Aqueles que precisam, Pai, estudar, aperfeiçoar, ó Deus, alguma área, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado, ou trabalhar, né? Buscar uma vida melhor, ou simplesmente visitar alguns países, ou visitar por entretenimento, enfim, que o Senhor abra as portas. Nós pedimos agora. Alguém quer ir para Israel para visitar aquela parte ali religiosa, que o Senhor abra essas portas. Deus, eu profetizo viagens e viagens. Ó Deus, cada uma, Senhor, nas tuas condições. Eu sei que o Senhor também promove livramentos, dando livramento, trazendo pessoas também. Eu quero que meu filho venha passar uns dias comigo, está lá nos Estados Unidos, há 5, 10, 8 anos. Ó Deus, meu primo, ou sei lá, algum parente ou algum amigo, que o Senhor abra as portas, essa pessoa vem. De repente alguém está em outro país clandestinamente, que o Senhor tire da clandestinidade. Pai, leva e traz. Ó Deus, para outros países, não só brasileiros, mas trazendo pessoas de fora para cá. Especialmente esse irmão, esse pastor, essa missionária, esse presbítero, esse missionário, esse cantor, esse irmão que quer estudar mais a palavra de Deus, só que agora em outro país, como os Estados Unidos, como Israel, quer estudar um hebraico, que o Senhor abra as portas. Ó Deus, a partir simbolicamente deste passaporte meu, que está na minha mão, que o Senhor abra as portas para todos, em nome de Jesus. Amém. Creia na sua vitória. Nós vamos aqui para a palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Melhor dizer Atos não, João capítulo 21. Aleluia. João capítulo 21. Amém? João capítulo 21. Eita Deus fiel. Você vai abrir aí João capítulo 21, tá? Nós vamos falar hoje, Jesus, um tema de hoje, Jesus se mostra para você, creia. Amém? Está aí, ó, João capítulo 21, do 1 ao 14. Deixar essa palavra, repartir essa palavra de Deus comigo, né? Deus repartindo comigo e com você. Tá? Lembrando a você que você quer não só estar ligado, né, pela Convert ou na Convert, no programa Cordão 3 Dobras, claro, e outras programações, você entra aí, www.converttv.com.br, tá? É uma generosidade sua conosco. Nós estamos sendo generosos com você, seja generoso com a gente. Visite aí, ó, www.converttv.com.br. YouTube, no YouTube tem também Convert TV, né? No Instagram, @ConvertTV com 2 T's. Então, tá aí, você vai visitar, né? Você vai, eu te peço aí, você vai, faça isso. Dá o sininho, se inscreve no canal, aperta o sininho, o coraçãozinho lá, comenta, né? Partilha,
e continua ligado aqui conosco. E de forma particular o nosso programa Cordão de Três Dobras. Amém? Esse que vos fala, o pastor Licínio, né? Trazendo essa palavra de Deus para o seu coração. Tá bom? Toda sexta-feira nós estamos aqui pela Convert, como diz a missionária Ana, né? A TV que mais cresce no estado de Sergipe e no Brasil, né? TV que mais cresce. Você quer alguma coisa, algum comercial na parte de mídia, vem aqui e fala com o pastor. Entra aí nas redes sociais com o pastor Jorge. Temos aí o nosso número, 799-9856-1819, e temos aí abaixo o nosso Pix, né? Você quer ajudar o ministério, eu sempre digo, não é a mim, é o ministério que você está ajudando. Então tá aí o nosso Pix, né? 79 lá, 8166-2543, Licínio Luiz Lira Antunes. Tá bom? Você estará ajudando o ministério. Então vamos aqui à palavra de Deus, diz assim, João 21, do 1 ao 14, eu vou ler alguns versículos. Diz assim: depois disso, o nosso tema está aí, ó. Jesus se mostra para você. Você duvida? Será que se mostra mesmo? Então, já dizemos assim, colocamos até uma exclamação: creia. Depois disso, versículo 1, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. 2 pontos. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Galiléia, de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Esse ato aqui, né, foi após a ressurreição. Essa história aqui que nós estamos lendo, pós-ressurreição. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Então lhes disse, versículo 6, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: e o Senhor, Simão Pedro? É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos, versículo 8, vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9, João capítulo 21, versículo 9. Ao entrarem em terra, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Que coisa interessante, né? Maravilha. Versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem é este? Porque sabia o que era o Senhor. Versículo 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Então, amados, lemos aí João capítulo 21, do versículo 1 até o 14. Nesse nosso programa Cordão de Três Dobras, né? Nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, nesse dia especial de Deus para a sua vida. Olha, Jesus é aquele que aparece, né? Muitas vezes
tem momentos que Jesus sempre está. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares, todos os momentos. Conhece todas as coisas, prescruta, vê o coração do homem. Porém, Jesus, ele quer aparecer. Tem momentos que ele precisa se mostrar, se tornar visível, de alguma maneira, para mim e para você. Primeiro porque tem momentos que deliberadamente ele se mostra, porque quer. E tem os momentos que ele aparece, não é? Porque desejamos, o chamamos, ou para fins outros, alguns fins, ou fins específicos. Portanto, esse Jesus que aparece, ele é o Jesus vivo. Esse Jesus que apareceu no texto era o Jesus, né, que veio e nasceu de uma mulher e viveu 33 anos nessa terra. Ele já estava morto, ressuscitou, agora ele apareceu para os seus discípulos. Passou um tempo aqui, né, 40 dias, me parece. Então, depois foi para o céu. E os discípulos foram pescar e Jesus aparece, né? E Jesus fala alguma coisa. Coloca a rede deste lado, neste lugar. Tá? Então, Jesus, ele vai aparecer em minha ou na sua vida, na sua igreja, onde você congrega, batista, Assembleia, Deus é amor, vai aparecer onde você estiver, tá? Eu ouso dizer, aonde quer que você esteja, ele vai aparecer para você. Ele vai aparecer em um acidente, né? Em um dia bom, em um dia ruim, mas sempre Deus vai aparecer para você, porque o primeiro intuito de Deus pelo seu amor, é nos amar, mas é fazer morada em minha e sua vida, nos nossos corações, em nossos corações. Então Jesus, ele precisa aparecer por vários motivos, já falamos aqui alguns. Entre tantos, é porque ele é vivo, real, mas ele é um professor, né? Ele é aquele professor da esperança. Ele é o profeta das profecias restauradoras. Jesus. Eu digo que sempre Jesus é o profeta poeta das profecias restauradoras, né? Então, das profecias que promovem restauração. Aí ele manda o que aqui no texto? Ele manda que, em um momento de que aqueles homens estavam a pescar, né? E não estavam bem na pescaria, ou seja, adquirindo peixe, pescando, Jesus chega e diz, coloca a rede aqui. E ao obedecer, eles colocam a rede e de fato pescam uma boa quantidade de peixes, né? O texto fala de uma quantidade de peixes considerável. Então, você quer que Jesus apareça? Clame a Ele, peça para Ele aparecer, não é? Apesar de soberano, todo-poderoso, Ele pode aparecer para você, tá? E Ele vai aparecer e vai, dependendo, né, do seu relacionamento com Deus, Ele vai colocar algumas questões, ou vai mandar você fazer alguma coisa. Não vai ficar, não será um momento qualquer, será um momento único, não é? Jesus não aparece, peça para Ele aparecer. E Ele está aparecendo. Uma das maneiras dele aparecer é quando Ele usa outras pessoas, por exemplo, para falar que Ele vai aparecer, como Ele está me usando na sua vida. Então Ele está aparecendo em forma de quê? Primeiramente da voz. Ele está, a voz do Espírito falando com você, não é? Então, olha, versículo 11, João 21, 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes.
153 grandes peixes. Tem resultado quando Jesus aparece, né? João 21 diz, tem toda a história, depois você lê aí em casa. Os homens que vai pescar não estavam não estava tendo sucesso, né, na pescaria, ou seja, pescar de fato, peixe. E Jesus chega e manda ele colocar a rede naquele determinado lugar. Eles colocam e aí vem o milagre de grandes peixes. De fato foi um milagre, porque foi de uma hora para outra. O negócio não estava dando certo, não estava bom, o peixe não estava chegando na rede, mas com aquela rede, né? E era tantos peixes que inclusive a rede não... o milagre completo, a rede não se rompeu. Então Deus quer fazer isso na sua vida, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Ele quer aparecer em mim e na sua vida, nas finanças. Aí ele vai dizer, olha, faça isso, né? Como há pouco nós orávamos, dando essa sugestão para você, né? Orientada por Deus. Faz um propósito, né? Colocamos aqui 3 envelopes, um branco, um vermelho e um azul. Faz cada envelope desse um propósito específico, né? O dízimo e a oferta é uma obrigação sua lá com Deus e a sua igreja, e é espontâneo. Eu falo ali de propósitos, né? E no propósito Deus fará, né? Faz um propósito, eu vou ajudar a igreja tal, ou pessoa tal, crente ou não, evangélico ou não, ou a princípios domésticos da fé, né? Eu vou ajudar, vou mudar o telhado da minha igreja, comprar uma guitarra para a minha igreja. Se antecipe, né? Coloque, como eu falei, naqueles envelopes, cada envelope especificamente uma oferta, e Deus vai, como fez aqui. Eles obedeceram à voz de Jesus, botaram a rede como Jesus mandou, e ali veio 153 peixes grandes, não é? Então, quando você fizer os seus propósitos, Deus vai trazer 153 vezes mais, vezes mais, vezes mais. Não um peixe só, né? Mas vai trazer o carro melhor, 3 vezes melhor do que você tem, a casa. E essas questões não são usuras, não são questões do capitalismo, não são questões da sobrevivência primeiro, né? Você ter a pasta de dente, você ter um dentista, você ter a parte da higiene, você ter a condição de trocar de pneu do seu carro, né? Apagar a luz, o ar-condicionado. Então isso é o quê? São bênçãos da sobrevivência na terra, não é? Quem promoveu essas coisas primeiramente? Deus, porque foi Deus que botou a luz, o oxigênio na terra e deu a capacidade pensante ao homem, tá bom? Então, eu quero deixar essa palavra para você. Jesus se mostra para você, creia. Ele está se mostrando para você. Ele está se declarando, se manifestando para você, não é? Então, depois disso, versículo 1, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Então, em algum lugar, para os discípulos, aqui foi junto ao mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Então, de alguma forma, Deus vai se manifestar. Jesus se mostra, pode ser, se manifesta para você, né? Jesus se manifestará. Agora, Jesus está se manifestando para você. E se você não está vendo Jesus se manifestando, não é? Creia que ele vai se manifestar para você, ele vai aparecer para você, ele vai se mostrar para você, a fim de te ajudar, de te tirar do calabouço. Você não consegue, você se afastou do evangelho, entrou em um buraco moral e espiritual. Peça para Jesus aparecer, ele vai aparecer. E eu peço que Jesus apareça para você. Você entrou no mundo do adultério, da prostituição. Jesus já disse a uma mulher, cadê os teus acusadores? A mulher adúltera, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus sempre tem alguma coisa boa para você e ele vai se mostrar. Ele pode se mostrar no seu sentimento, no seu coração, não é? Ele pode mostrar o anjo, ele pode mostrar alguém que vai na sua casa e leva um dinheiro, alguém que manda um pix para você que você nunca viu a pessoa, tá bom? Alguém que quer uma cura interior, Deus pode lhe levar em um lugar, em uma instância, né, de descanso,
Você pode passar 5, 6 meses, de repente você é gorda ou gordo, né? Está obeso, quer se livrar da obesidade. Não estou aqui denegrindo, eu estou dizendo que aquilo não lhe traz bem. Aí Deus pode preparar uma instância dessa que cuida da saúde, que cuida da parte psicológica. Alguma coisa Deus vai fazer por você, Deus vai abrir a porta para você. Então eu deixo essa palavra aqui para nós. Jesus se mostra para você. Ele já se mostrou, né, para nós quando ele veio e ressuscitou. Depois que ele ressuscita, ele se mostra para os seus discípulos e para muitos outros, homens e mulheres, como aqui no capítulo de João 21, versículo 1, deixa claro, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Jesus vai se manifestar para você, creia, porque será um momento único, e creia, e creia. Amém? Nós vamos aqui para o nosso quadro Olhar Multiforme como uma dica, né? E dizendo a você que Deus é fiel. Eita, glória a Deus, Deus é fiel, amém? Então, na continuidade desse programa, transmitido pela Converti TV, .com.br, você vê aí a logo, né? A logo aqui no canto, no nosso canto da convertitv.com.br. A Converti TV tem o site aí, www, no site aí, convertitv.com.br, você vê a logo aí, né? Você vê essa logo aí, é da convertitv.com.br. No YouTube, vá lá no YouTube também, se inscreva no canal, né? Dê o like lá, no Converti TV, no Instagram, @ConvertiTV com 2 T's. Então, siga a Converti TV, se inscreva, aperte o sininho, né? Aperte o coração, dê um ok, faça comentário, compartilhe, né? E se você quiser fazer um comercial, um podcast, alguma questão na área de mídia, você tem aí o nosso diretor, pastor Eduardo, você entra aí no Converti TV, né? E você vai, ou numa rede social dessa, você fala alguma coisa e ele vai entrar em contato com você, você entra em contato com ele, e você vai ver a qualidade. Aqui nós estamos num estúdio confortável, bom, dá para atender, né? Fazer programa, enfim, né? Comercial, como você quiser, com categoria, com profissionalismo. Amém? Nesse nosso Olhar Multiforme, né? Que é o nosso quadro do Cordão 3 Dobras, nós vamos aqui dar uma pincelada, né, como dica, e se você quiser depois fale conosco, nós vamos mandar para você o PDF, né? Nós vamos dar para você o PDF desse texto. É a tradição da segunda ordem, é a nossa dica do nosso quadro Olhar Multiforme. E temos um texto aqui de Frank Uzar, né? Um texto assim, fácil de ler, que ele fala da tradição da segunda ordem como fonte identitária da ciência das religiões. Ele põe aqui reflexões epistemológicas e concretizações. Então, toda a ciência, eu falo ciência, né, acadêmica, de universidade de estudo, né, toda a ciência, ela tem uma tradição de segunda ordem. Tradição de segunda ordem é o histórico, né? Vamos dizer assim, daquela ciência, daquela área, né? Então, tipo, a medicina, ela tem a sua tradição de segunda ordem, o seu histórico, né? Histórico teórico, vamos dizer assim, e todo o histórico cultural, de desenvolvimento daquela ciência específica. A medicina chinesa, vamos dizer assim, a medicina dos povos tradicionais, o índio,
vamos dizer, né? Ameríndios, enfim, a medicina, né, mais antiga, dos gregos, enfim, você tem todo um histórico, e tem um histórico das especializações, né? Cardiologia, né? Enfim, e toda ciência tem isso. Então, aqui nós trazemos uma dica para você, a tradição da segunda ordem como fonte identitária da ciência da religião. A ciência da religião é uma ciência, né, que estuda a religião, né, ou as religiões, a religião como arcabouço geral e as religiões nas suas divisões, né, a partir de um olhar científico, tá? Você vai olhar, vamos dizer, um fenômeno religioso. O fenômeno, por exemplo, de falar em línguas estranhas, né? A gente fala de línguas estranhas, língua dos anjos, né? Uma língua diferente que o Espírito Santo nos dá, né? Aí é um fenômeno só das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais, sim ou não? Então, tem em outras religiões. Então, a ciência da religião vai usar, por exemplo, a fenomenologia, que é uma ciência, né, uma área, vai usar a filosofia, a teologia, vai usar a sociologia para tentar entender, ou mesmo que não entenda, mas pelo menos marcar, né, um sentido daquilo que está vendo, né? O sentido, não o sentido mais subjetivo, mas o sentido do que se vê, né? Lógico, o sentido lógico, eu vi isso aqui, quando as pessoas falam em língua, parece que eles saem de si, né? Tomam outra consciência espiritual, ou sei lá, tá? Então, é o que você vê, você vai descrever. E você pode descrever e colocar também uma dialética, pensar, né? Uma reflexão. Você pode refutar, você pode elogiar, tá bom? Mas você tem sempre que, a partir do fenômeno, você vai pegar as diversas ciências que você queira estudar, aquele fenômeno, ou aquele fenômeno religioso, e vai estudar. Então, a tradição da segunda ordem, como fonte identitária da ciência da religião, ele tem o quê? A sua epistemologia e tem as concretizações. Você tem aqui um texto de um autor, que é doutor em ciência da religião, Frank Uzark, né? Então, ele traz aqui várias questões, né? Ele fala das especificidades cognitivas do trabalho científico. Todo trabalho científico tem as suas especificidades cognitivas, né? Todos os trabalhos científicos, né? Ele traz aqui também, tá? As especificidades estruturais do trabalho científico, não é? Então, você tem, por exemplo, o caráter coletivo, você tem os paradigmas, né? Você tem as fontes, né? Enfim, nas especificidades estruturais do trabalho, né? E dentro desse nosso tema, que é a tradição da segunda ordem, aqui nós estamos só falando da ciência da religião, e todas as ciências têm a sua tradição. Então você tem também os elementos da tradição da segunda ordem. No caso da ciência da religião, você tem alguns elementos, não é? Você tem alguns elementos. Entre todos, o elemento principal você tem a começar de tudo, é o fenômeno em si. O fenômeno, no caso aqui da ciência da religião, o fenômeno religioso. A ciência da religião é uma ciência que estuda os fenômenos religiosos, né? O homem religioso a partir de várias ciências, filosofia, medicina, a área da saúde, teologia, enfim, né? Então toda a ciência tem a tradição da segunda ordem. Você quer falar mais ou quer alguma coisa sobre esse texto, né? Ou sobre essa questão, ou quer vir falar aqui conosco, quer discutir alguma coisa, né? Então nós vamos, você entre em contato conosco, nós vamos se comunicar com você.
Eu quero finalizar aqui essa sugestão dizendo que você tem vários textos que você pode, sobre a tradição da segunda ordem, a começar das ciências em geral e aqui da ciência da religião, né? Você pode, cada ciência, você pode, eu vou dar uma dica aqui também, como a parte bibliográfica, você pode aqui, ó, Thomas Hume, você pode acessar aí a estrutura das revoluções científicas, a estrutura das revoluções científicas, e contando aí com esse texto de hoje que nós estamos falando também, citamos ele, é a tradição da segunda ordem como fonte identitária da ciência da religião, reflexões epistemológicas e concretizações de Frank Uzar, que é um doutor em teologia. Então, você quer falar sobre a tradição da segunda ordem, aqui a gente pode, trazemos como sugestão, e nós podemos, assim, a teologia, a tradição da segunda ordem da teologia e a tradição da segunda ordem da ciência da religião, que é o campo que nós mais comunicamos, nós podemos conversar um pouco, né, sobre isso. Está aí a nossa dica do Olhar Multiforme. Vamos fazer uma oração para finalizar o nosso programa Cordão de $3, tá bom? Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por esse programa, obrigado por tudo, repreende toda a força do diabo contra nós e que a Tua glória repouse sobre nós. Abençoamos cada família e que haja prosperidade, paz, deslocamento espiritual, financeiro para o bem, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.